Planetário. Oito horas e 17 minutos. Doutor Carlos Mânico, otorrinolaringologista. Falei certo, né, doutor? Falei certo, né? Porque é um nome bem... É uma especialidade bem extensa aí na área da medicina, né? Otorrino, vamos simplificar. Bom dia, Rodrigo. Eu sempre brinco que o nome é quase mais difícil do que a especialidade. É verdade. Trata aí, né? Nariz... ouvido, garganta. Né? Toda essa área aí da parte respiratória, parte digestiva, né? É uma parte importante, né? Tudo que a gente respira entra pelo nariz, tudo que a gente come, bebe, entra pela boca, né, Rodrigo? Com certeza, satisfação mais vezes recebê-lo, senhor, em nossos estúdios, nossa programação. Bem-vindo. O prazer sempre é meu falar aqui na Rádio Planetário, contigo, com todos os ouvintes. A gente sabe que a abrangência da Rádio Planetário é grande, atinge uma região bem grande, então é sempre um prazer estar podendo levar informações aos nossos ouvintes, né? Isso é importante, levar uma informação fidedigna, verdadeira, que as pessoas entendam de uma maneira simples. No fundo, a gente quer sempre melhorar a saúde da população, né? Com certeza, saúde em primeiro lugar já, né? Tem o ditado aí. Sempre. A saúde sempre está em primeiro lugar. Muito bem, doutora, então vamos lá, né? Vamos lá então, aí estamos finalizando o verão aí, né? Tivemos aí os cuidados que o senhor trouxe pra gente em outra entrevista sobre o ouvido, né? Os otites e tudo isso e muito mais. E agora, o que entra aí também? A gente já entra agora na estação, já quase na estação de outono, né, que ela vem, a gente já começa a notar, né, Rodrigo, aquelas mudanças climáticas, de noite fica frio, de manhãzinha também tá frio, aí de tarde esquenta, então a gente começa a ter essas mudanças ainda de temperatura, e a gente ainda muitas vezes usa o ar-condicionado ainda, precisa, né, então a gente tem muitos choques, a gente chama choques térmicos, né. E esses choques térmicos nessa época do ano também causam uma baixa da imunidade do nosso sistema imunológico e favorece já se preparando quase para entrar no inverno. Por isso que nessa época do outono são feitas as vacinas da gripe, são tudo como já prevenção para aquelas infecções que virão logo ali a seguir, né? E também a gente tem a questão das alergias, né? As pessoas continuam alérgicas. Parece que com o passar do tempo as crianças também se tornaram mais alérgicas. E outra coisa que a gente observa assim no consultório é que aquelas pessoas que tinham alergia somente numa época do ano, somente na floração da primavera, quase não tem mais época para ter alergia, quase as pessoas ficam alérgicas o ano todo, né? Então é bem importante também fazer o controle dessas alergias nessa época agora, para que quando elas chegarem no inverno, elas estejam com essa parte alérgica controlada e assim também é um pouco mais difícil, digamos assim, dos vírus, bactérias conseguirem proliferar no nosso organismo, né? O senhor falou que chega aí uma troca de estação e já estamos aí quase com o clima da manhã e do outono já, né? Que vem no dia 20 de março. Oficialmente, né? E a garganta já começa, né? Também. Sem dúvida, garganta, nariz, aquela congestão nasal, aquela coriza, né? Que às vezes é clarinha e depois se transforma naquele amarelo, né, naquela secreção, e aquelas pessoas, principalmente as pessoas assim que têm uma imunidade baixa, elas ficam fazendo, a gente chama IVAs de repetição, que é isso, é infecções de vias aéreas de repetição. Elas fazem uma infecção, as crianças, não só crianças, adultos, pessoas idosas, né? Elas fazem uma infecção, é tratado com um antibiótico, ela melhora, entre aspas, dali a pouquinho volta de novo a infecção. Então essas pessoas elas têm que ser investigadas, porque senão elas ficam usando antibióticos repetidas vezes e muitas vezes cria uma resistência a esses antibióticos. E a gente já observa isso na clínica, na nossa clínica diária, que muitas pessoas que já chegam até nós já dizem, eu já tomei isso, já tomei aquilo, e uma expressão que até eles usam, diz assim, foi doutor, que foi que nem tomar água. Não me ajudou em nada isso aqui. Então, sinal que aquela pessoa já está desenvolvendo uma resistência àquele antibiótico. E daí não adianta mais usar nem dobrar a dose desse antibiótico, que a bactéria já aprendeu a se defender desse antibiótico. Então a gente já tem que usar uma classe diferente de antibiótico. Mas mesmo assim é muito importante ver se essa pessoa não está com um quadro alérgico, não está em função das mudanças de clima, se ela não está com a imunidade baixa, porque se você não tratar esses fatores aí, esses dois fatores, é bem provável que ela vai melhorar enquanto estiver usando antibiótico e lá na frente volta a infecção.
né? Então essas infecções de amidalite, adenoidite nas crianças é muito comum nessa época do ano, em função disso. E outros problemas, a gente tem muitos problemas respiratórios, né? Da parte auditiva também, porque é tudo interligado, Rodrigo. Ouvido, nariz e garganta, eu sempre uso como exemplo para os meus pacientes, eu digo assim, é como se fosse uma casa. Uma casa tem quarto, sala, banheiro, cozinha, são todos cômodos separados, mas tudo tem comunicação, tudo tem portinha, tem corredor para ir uma outra. Então, às vezes, uma infecção de garganta se transforma numa sinusite, uma sinusite se transforma numa otite e por aí vai. E você falou das amidalites aí, né? Eu sofri muito com a infecção nas amígdalas, vem a febre, tudo isso, né? Sem dúvida. E muitas pessoas optam por fazer a cirurgia de retirada das amígdalas, né, doutor? E isso aí, como é que funciona? Antigamente, assim, traçando um paralelo, Rodrigo, era mais ou menos que nem dor de dente. Antigamente, a criança tinha dor de dente, os pais só levavam lá para o dentista e diziam, pode tirar, que esse aqui só não deixa a gente dormir de noite, só incomoda e tal e coisa, né? E na medicina, na parte de amígdalas, também era assim. Antigamente se tirava de um, já tirava dos irmãos também, já ia, era muita cirurgia que era feita. Com o passar dos anos e o desenvolvimento assim da microbiologia e dos antibióticos, se passou a perceber que tanto amígdalas quanto a adenoide, elas não estão aí só para incomodar. Elas fazem parte do nosso sistema imunológico. Por isso que elas estão em pontos estratégicos, as amígdalas na garganta e a adenoide no nariz. Sim. Porque é justamente ali que entra a maioria dos vírus e bactérias, ou pela via respiratória ou pela via oral. Então elas estão aí. Se você retirar, pensar só em cirurgia como primeira opção, assim, não, deu amidalite, vamos tirar. O que vai acontecer? Você não vai mais ter amidalite, porque você retira as amígdalas. Mas faringite, laringite, todas essas outras aí você vai continuar tendo. E pior que isso, muitas vezes assim você tirou aquele soldadinho que estavam na porta do quartel, que estavam ali para proteger. Sentinelas? As sentinelas aí. Então o que acontece? Pior do que uma criança ter uma amidalite é ter uma pneumonia. Sim. Sabe? Que é mais difícil de tratar, é um quadro bem mais grave. Então tem que ter muito cuidado. A cirurgia de amígdalas, ela passou a ser o último recurso hoje em dia. Sabe? Porque se você não tratar, repetindo, se você não tratar a alergia, a criança vai continuar alérgica. Se você não melhorar o sistema imunológico dessa criança, ela vai continuar com a imunidade baixa. E daí você só vai retirar as amígdalas e vai deixar ela continuar tendo rinite alérgica, continuar tendo faringite, laringite, e não muda muita coisa. Então, assim como na odontologia se mudou o paradigma, na área de otorrino também se mudou. É feita a cirurgia? É feita, mas como último recurso, não como primeira opção. Muito bem. Uma pergunta, doutor. O senhor que trabalha diretamente, né, com essa parte, o nariz e a boca ainda são um principal porta de entrada de vírus, bactérias para o nosso corpo, ou tem outras regiões também que são tanto como? Não, ainda a via aérea ainda é... A via aérea. A via aérea, ela é importante, tanto é que a gente sempre vê as grandes epidemias, Sim. Covid, as influenza, né, as gripes, todas se dão pelas vias aéreas, né? É a principal. Pode ter outras entradas, claro, via aérea, você come um alimento estragado, alguma coisa assim, entra pela boca também. Então também é outra via de entrada. E as outras partes do corpo, vamos supor assim, o ouvido também é uma porta de entrada. A pessoa a gente teve muito caso no verão agora, as pessoas foram em piscina, foram em praia, foram nos alagres e tal, e teve muita infecção de ouvido. Essa infecção do ouvido também ela pode passar para dentro. Então também é uma porta de entrada, né? O olho, o que teria o olho? Conjuntivite, a pessoa vai num balneário, uma água contaminada, ela vai ter isso aí, né? Mas as vias mais importantes sempre é a via aérea e a via oral, onde entra a maioria das coisas. Por isso que a gente sempre cuida dessas áreas e o nosso organismo também, ele sabe disso. Por isso que ele botou aí as amígdalas e a adenoide. Na porta ali para proteger. Exatamente, já na porta para justamente ter esse contato de imediato com aquela bactéria, aquela vírus, para produzir os anticorpos, né? E a gente tem também no nariz, não podemos esquecer também a questão dos desvios de septo, né? A questão de que as pessoas hoje em dia, elas respiram muito mal de noite, elas roncam muito, elas fazem apneia do sono, né? Então essa parte, o nariz ele tem que estar livre para respirar.
porque senão ele também funciona como depósito de bactérias e infecções ali nessa área, né? Sinusite, as pessoas estão sempre tendo sinusite, tratam a sinusite, mas ela está lá com desvio de septo, com uma hipertrofia de cornetos que não deixa os seios paranasais serem autolimpantes, vai sempre juntar secreção lá. Se ela não corrigir essa parte, vai continuar tendo o problema, né? E a gente sempre procura, assim, ir na causa, sabe? Porque as consequências... Senão é como você tratar uma dor, uma febre, você só está tratando as consequências, mas você tem que investigar e ir a fundo para ver aonde está essa causa. E graças a Deus, hoje a medicina evoluiu bastante, então a gente assim tem os meios, os recursos para você fazer um teste antialérgico, para fazer um exame de vídeo, para fazer uma videotoscopia, uma videolaringo. Você tem esses recursos aí à disposição. Então não tem por que não usar esses recursos. Sabe, se você sabe que você vai fazer um tratamento bem mais eficaz, é muito melhor a gente fazer um teste antialérgico e saber exatamente o que aquela pessoa é alérgica, do que você ficar só dando para ela corticoide, antialérgico, sem saber o que ela é alérgica. Ela também não vai saber o que ela é alérgica, para ela mesma tomar uma decisão assim de assim, eu sou alérgica ao pólen, ao ácaro, ao pelo de cachorro, pelo do gato. Se ela souber isso, ela mesma vai procurar evitar esse tipo de situação. O senhor falou sobre as infecções aí, né, do trato respiratório, enfim, garganta, tudo isso. A gente teve a epidemia do Covid, o senhor lembrou ali, né, que, enfim, né, a gente teve o uso da máscara obrigatório, claro, né? Uma maneira de parar o contágio, né? E eu percebi, particularmente, que quando eu usei a máscara, eu fiquei menos gripado e meu nariz menos secreção saiu, enfim, porque a máscara tem o fator poluição também. Será que, enfim, o senhor pode mistificar isso aí pra gente também? Também. Questão que nem as amígdalas não me incomodaram mais a partir daquele período que eu usei a máscara obrigatoriamente, claro, na época do Covid. A gente brinca até, Rodrigo, com os colegas pediatras, que naquela época do Covid, que o pessoal tinha que usar máscara e as crianças não tinham contato porque não iam na escola, nas creches, houve assim uma queda muito grande nos atendimentos pediátricos, porque não houve esse contato. Então, assim, na prática, o que se evidenciou? Que realmente, se você evitar usar máscara ou evitar o contato, a via aérea é a propagação. Sabe, o contato de pegar, passar a mão no nariz e colocar numa mesa, outra pessoa vai lá e coloca o dedo lá e vai no nariz, sabe, também é um meio de transmissão. Então, naquela época, realmente os atendimentos pediátricos ficaram muito abaixo. E a incidência dessas doenças de inverno, que a gente chama, todas essas rinites, sinusites, laringites, faringites, caiu muito. Sabe? Porque não houve aquele contato, o vírus não conseguiu se espalhar. Ele não teve como se espalhar. Então, isso é bem importante. Dá para ver que também a vacinação da influenza também ajuda isso, sabe? De uma certa maneira, ela aumenta a imunidade. Então, é importante, logo ali na frente, vamos ter a campanha de vacinação da influenza. Então, as pessoas, assim, principalmente aquelas que já têm alguns problemas cardíacos, problemas pulmonares, sabe? Que tem a vacina pneumocócica que protege, né? E até protege, o último estudo que estava vendo, protege até em relação a otites, sabe? Porque a gente tem, assim, uma grande causa de surdez hoje em dia nas pessoas em função de otites que as pessoas tiveram e houve perfuração de tímpano. Isso, assim, tem sido um problema que a gente tem constatado lá no consultório, porque a gente faz os exames para as empresas, audiometrias, admissionais, periódicos demissionais, e a gente observa muitas vezes que as pessoas chegam lá para fazer uma audiometria para um certo emprego, mas já tem uma deficiência auditiva. E o que aconteceu? Pergunta, o que houve aqui que teve uma perda? Minha mãe falou que quando eu era pequeno eu tinha muita infecção de ouvido. Sabe? Então isso, olha como já começa a se refletir lá na frente. Porque a empresa, entre uma pessoa que tem problema
auditivo e outra que não tem, ela sempre vai optar por aquela que não tem. Então é importante, e aqui já aproveitando o gancho, né, Sim. Rodrigo? A questão dos fones de ouvido. Hoje em dia que a gente vê que as pessoas assim, na rua, principalmente, o som alto, né? O som alto nas ruas, isso está se tornando um problema, vai se tornar um problema logo ali na frente. Essas pessoas, muitos jovens, eles vão procurar um emprego e vai aparecer embora eles não sintam dor, o ouvido não vaza, mas aquele som alto acima de 60, 70 decibéis está prejudicando lá dentro o ouvido. E a gente vê muito uma poluição, falou em poluição, né? Não é só poluição Sim. ambiental, Sim. poluição sonora. Sabe? Assim como tem a poluição visual, tem a poluição sonora, tem a poluição ambiental. Alimentar também, vamos falar assim, mal alimentação também, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, sabe? Tudo assim, o nosso organismo, ele não foi feito para ficar exposto, por exemplo, assim, a um som muito alto. Quando ele foi criado lá, há milhares de anos atrás, os sons que existiam eram o som da natureza. Era o som do rio, o som da floresta, do vento, lá de vez em quando uma chuva com algum raio, algum trovão. Era esse o som da natureza, sabe? Mas quando veio a Revolução Industrial, que começou a criação de máquinas, aí a gente observou que começou a dar problema de audição nas pessoas. E hoje em dia, mais recentemente, as empresas são obrigadas a usar o protetor porque sabe que a pessoa lá na frente vai se aposentar. Quando se aposentar, vai ter que se aposentar, e a primeira coisa depois que se aposentar é comprar um aparelho auditivo, porque não está ouvindo. Então isso é importante, as pessoas também cuidar, ter essa qualidade auditiva que a gente diz, sabe? Fazer assim os exames, usar o protetor, se tiver. Hoje em dia a gente nessa área também evoluiu muito. A parte da informática, da tecnologia, os aparelhos hoje em dia também são muito modernos. Sabe? Então as pessoas têm esses recursos, não tem por que ficar ouvindo mal, se você está numa reunião conversando com várias pessoas, você não consegue discriminar o que as pessoas falam. Se a pessoa falou bola, cola, você não consegue Sim. discriminar. Então isso é muito importante, porque é bem interessante, Rodrigo, uma coisa assim, a última pesquisa, o nosso cérebro, ele trabalha em cima do que ele entende, não o que ele escuta. Eu vou dar um exemplo para as pessoas para simplificar. Se o nosso cérebro entende, discrimina que é outra pessoa, se o Rodrigo falar para mim bola e eu entender cola, o meu cérebro vai trabalhar tudo em cima de cola. Ah, a melhor cola é a cola daquela, cola aquela, sabe? Agora, se ele entender bola, ele vai trabalhar tudo em cima de bola. Ah, tem bola grande, bola pequena, bola de couro, bola de plástico. Então, isso é muito importante. Eu digo para as pessoas lá no consultório, olha, importante não é o que você escuta, é o que você entende. Porque para eu conseguir conversar contigo aqui agora, eu tenho que entender o que tu está falando. Não posso só escutar um som, um ruído. Sim. Sabe? Então é muito importante a qualidade auditiva. E graças a Deus os aparelhos mais modernos, hoje em dia os recarregáveis, eles conseguem dar assim, uma qualidade muito boa para as pessoas. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, talvez, enfim, também para desmistificar, é uma pergunta, uma curiosidade, vamos trazer nesse... Claro, vamos lá. Hoje a gente nasce com o nosso nariz, né? Enfim, muitos, claro, tem alguns problemas de nascença, enfim, uns não sagrado do seu tamanho, enfim, da sua forma, e muitas vezes optam por fazer uma mexida ali, né? Artificialmente mudar o seu nariz, né? E aí, lembrando que quem faz cirurgia no plástico do nariz, o filho não vai nascer com o nariz pequeno, não, porque isso aí é uma coisa, só brinca aí, né? Genética, né? Mas enfim, a rinoplastia, né? Ela pode afetar, claro que o médico experiente, ele vai saber, né? Sim, pode sim, afetar também na respiração, dependendo, muitas pessoas, às vezes, elas querem uma coisa, talvez o médico vai e faz à vontade da pessoa, eu quero um nariz parecido com esse ator, ou com essa atriz, enfim. Leva até a foto. Leva até a foto, isso pode afetar também, ou enfim, não, é um... Pode... Sim. Afeta, com certeza. Por exemplo, antes de você fazer a cirurgia a cirurgia plástica, vamos dizer assim, você tem que fazer assim uma série de exames antes para ver como está esse nariz por dentro, sabe? Porque essa pessoa pode ter um desvio de septo. Esse desvio de septo, o desvio de septo, para as pessoas entenderem, é o nariz torto por dentro, sabe? O nosso nariz, ele tem uma parede dentro que divide o lado direito e o lado esquerdo. Essa parede, ela tem que ser
bem no meio do nariz e tem que ser reta, para quando a pessoa respirar, o ar entrar igualmente, tanto de um lado quanto de outro. Quando essa parede está torta, a gente chama desvio de septo. Esse desvio de septo, numa pessoa, pode ser importante, pode ser leve, moderado ou grave. Se eu pegar assim, só para dar uma estatística, pegar 100 pessoas que estão passando aqui na frente, na rua da frente, e trouxer aqui e for examinar, Rodrigo, só 20% delas vão ter um septo bem retinho. Só 20. As outras 80 vai ter algum grauzinho de desvio, sabe? Mas se eu perguntar para elas assim, você tem dificuldade para respirar? 99,99 delas vão dizer, não, eu corro, jogo bola, durmo bem, não tem problema nenhum. Então, só que isso na condição desse nariz natural dela. Sim. Quando você mexe na anatomia, mexe na arquitetura ali. Aí esse desvio que não era importante para a pessoa na parte respiratória, quando for fazer só, porque você se mexer só no telhado do nariz, só no telhado, sim, sabe? Muitas vezes tem aquele calombinho no nariz. E as pessoas dizem, doutor, eu quero tirar isso aqui, fazer tipo uma raspagem. Mas você imagina uma casa tem o telhado que se encosta em cima, né? Se você tirar só a copinha, depois você vai ter que encostar de novo. Aí para encostar de novo, você tem que fraturar o nariz nas laterais aqui para conseguir juntar a sim, parte de cima de novo. Quando você aproxima, você fecha. Então aquele desvio que estava no meio ali, que não era importante, quando você fez isso, se tornou importante. Daí as pessoas dizem assim, depois da cirurgia eu vi que a minha respiração não ficou mais a mesma, sabe? Então é muito importante que quem for fazer esteja atento a isso, porque no mesmo procedimento que ele vai fazer a parte estética, tem que fazer a parte funcional. Que é importante, mais importante. A parte, não adianta você ter um narizinho muito bonito que não funciona. Sabe? Para o nosso organismo não é importante isso. O nosso organismo é muito importante. Por quê? Porque o nariz é o nosso filtro. Sabe? É o nariz que ele filtra o ar, aquece o ar, umidifica o ar. É ele que prepara o ar para o pulmão. A boca não faz nada disso. Então é muito importante, eu sempre digo para as pessoas, é muito importante a pessoa respirar pelo nariz. Sabe? Isso é importante, porque isso previne futuramente um problema no pulmão. Porque é o pulmão que vai ter que fazer o papel que o nariz deveria estar fazendo. Forçar mais. Exatamente, forçar mais, filtrar. E lá na frente, o nosso corpo ele é muito resistente, ele aguenta muita coisa, mas lá na frente ele manda uma conta. Sabe? E às vezes a conta é grande. Então é bom as pessoas assim, sabe, estar atentas a isso, sabe, ter um pouco de ideia, assim, que diz assim, olha, eu quero um nariz, mas eu quero, em primeiro lugar, um nariz que funcione, sabe, um nariz bonitinho, ótimo, mas ele tem que funcionar bem, sabe, senão não tem, você vai trocar um problema estético por um problema pior, que é o problema funcional, sabe, porque mesmo aquele nariz que não é tão perfeito, mas ele está funcionando bem. Sim. Sabe? Ele está fazendo o papel dele. E o pulmão agradece. Sabe? Agora, quando ele passa a não fazer, o pulmão vai reclamar uma hora que ele não está fazendo o papel dele. Então, isso é muito importante, né? A questão própria de estética, de facial também, sabe? As pessoas, é bom, assim, ter um pouco de ideia, porque às vezes, assim, a pessoa, na perspectiva dela, é que nem tu disse, ela já chega com uma foto lá e diz, eu quero igual o meu nariz, igual o do Brad Pitt lá. Sim. Da Angelina Jolie. Mas eu não sou o Brad Pitt, nem a Angelina Jolie, para ter aquele nariz. O meu formato não é, sabe, o nosso rosto, ele é um conjunto. Ele é um conjunto entre a forma dele, as proporções, os olhos, a sobrancelha, tudo. Ele é uma proporção. Essa proporção você não pode mexer muito nela, senão vai ficar desproporcional. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Queremos agradecer mais uma vez a presença do doutor Carlos Mânica, otorrino, vou simplificar aqui, como tem muitas, tem o gineco, tem o otorrino, ele cuida da área aí, né, da garganta, nariz. Sem dúvida. E ouvidos também, né? E a gente está ali, Rodrigo, com a Clínica Mânica, o ano passado completou 30 anos que a gente está aqui. E assim, eu olhando para trás, parece que foi ontem que eu cheguei, né? E a gente vê que nesses 30 anos, assim, houve uma evolução muito grande, graças a Deus,
tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de tratamento, novos equipamentos. Então, aí ao longo dos anos a gente foi ampliando a clínica também. Então, a gente tem um fonoaudiólogo lá que lida, especialista em aparelhos auditivos, então que a gente trabalha também com aparelhos auditivos, que é muito importante. Sim. Hoje em dia as pessoas, elas estão vivendo mais, pessoal da terceira idade, mas tem que ter qualidade, né? Então é muito importante também a qualidade auditiva. Então a gente faz audiometria, aparelhos auditivos, a gente tem também lá a doutora Franciele, que atende na área da dermato, também que faz os testes antialérgicos, né? Então a clínica também não ficou parada nesses 30 anos, a gente evoluiu. Hoje em dia eu digo às pessoas assim, não precisam se deslocar a Porto Alegre, Passo Fundo para fazer certas coisas. Muitas coisas a gente faz aqui, nada diferente do que seria feito lá em Passo Fundo, em outro lugar. Clínica Mânica, na Padre Hells, em frente aí ao Hospital Diagonal com o Hospital São Camilo, São Sebastião, né? Exatamente. E o telefone para as pessoas lá que querem, o telefone WhatsApp, né? É 996263941. Do lado do Centro Multiclínico, bem em frente ao hospital ali. E a gente atende também Não Me Toque, lá no hospital do Não Me Toque, e Soledade no Frei Clemente também. Então, assim, a gente atende uma região grande, graças a Deus, assim, a gente tem. Não podemos se queixar em relação à nossa clientela, Rodrigo. Muito bem, obrigado ao Dr. Carlos Mânica, mais uma vez trazendo para a gente atualizações e dicas também, né, para os nossos ouvintes sobre saúde, claro, sobre a parte, né, que ele é especialista, né, que é a otorrinolaringologia. Muito obrigado, doutor. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso Giro da Notícia. Eu que agradeço.